paz, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra de Deus, 15 minutinhos te desafiando a orar, a clamar ao Senhor, a interceder, a colocar a sua vida de oração em prática, em dia, em nome de Jesus. E nós temos também 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de intercessão e 15 minutos de ações de graça. Faça essa comunhão diária, desenvolva essa disciplina diária e medite na verdade da palavra de Deus. O ministro, o líder, o dirigente de uma obra ou de departamento, ele tem que orar mais do que os seus liderados. Caso contrário, nós estaremos desqualificados para o serviço que assumimos. Pregadores são os líderes de Deus. São divinamente chamados para o seu santo serviço e elevado propósito e, principalmente, são responsáveis pela condição da igreja. Assim como Moisés foi chamado por Deus para tirar Israel do Egito através do deserto até a terra prometida, assim também Deus chama seus ministros para guiar o seu Israel espiritual por esse mundo até a terra celestial. Eles são divinamente comissionados para a liderança e devem, por preceito e exemplo, ensinar o povo de Deus como Deus quer que seja. O conselho de Paulo ao jovem pregador Timóteo é direto: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, diz ele, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Os ministros de Deus moldam o caráter da igreja e dão o dom e a direção à sua vida. A frase inicial da carta a cada uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor diz, ao anjo da igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 1, a gente pode conferir isso, parecendo indicar que o anjo, o ministro, estava no mesmo estado mental e na mesma condição de vida que a membresia e que esses anjos ou ministros tinham responsabilidade na condição espiritual de cada igreja. O anjo, em cada caso, era o pregador, o líder, o mestre, o responsável pela obra. Os primeiros cristãos, eles sabiam muito bem disso e sentiam essa responsabilidade e tinham esse comprometimento. Em sua impotência, cientemente sentida, clamaram, mas quem está capacitado para cumprir o chamado? Quem está capacitado para tanto? Paulo registra isso em 2 Coríntios 2,16. Uma vez que a tremenda responsabilidade pressionava o coração e a mente deles, a única resposta para tal pergunta era somente Deus. Portanto, eles foram necessariamente compelidos a olhar além de si mesmos em busca de socorro e a lançar-se à oração para agarrar-se em Deus. Quanto mais oravam, mais sentiam a sua responsabilidade e mais ajuda de Deus recebiam por meio da oração. Eles perceberam que a sua suficiência estava em Deus. A oração pertence ao ministro em um sentido muito elevado e importante. É preciso vigor e grandeza de caráter para dirigir o serviço de oração. Profetas de oração são raros na história do povo de Deus. Em todas as eras exigiram-se líderes em Israel que orassem. Os vigias de Deus devem sempre e em todo lugar ser homens de oração. Não deveria ser uma surpresa encontrar com frequência ministros ajoelhados buscando auxílio divino sob a responsabilidade do seu chamado. Estes são os verdadeiros profetas do Senhor. E eles são que se apresentam como porta-vozes de Deus em meio a uma geração de homens e mulheres perversos e com uma mentalidade mundana. Os pregadores de oração são mais ousados, são os mais verdadeiros e vivos ministros de Deus. Eles sobem mais alto e estão mais perto daquele que os chamou. Eles avançam mais rapidamente e na vida cristã são mais parecidos com Deus. Ao ler o registro dos 4 evangelistas, não podemos deixar de ficar impressionados pelo esforço supremo feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo para instruir corretamente os 12 discípulos nas coisas que os qualificariam para as tremendas tarefas que teriam de enfrentar depois que eles tivessem voltado ao Pai.
Sua preocupação era que a igreja deveria ter homens santos na vida e no coração, que soubessem muito bem de onde vinham sua força e seu poder no serviço do ministério. Uma grande parte do ensino de Cristo foi dirigido a esses apóstolos escolhidos, e o treinamento dos 12 ocupou muito de seu pensamento e de seu tempo. Em todo esse treinamento, a oração foi apresentada como princípio básico. Percebemos que o mesmo é válido para a vida e o serviço do apóstolo Paulo. Enquanto ele se dirigia à edificação das igrejas, as quais ministrava e escrevia, tinha em mente e como propósito instruir corretamente e preparar ministros aos quais seriam entregues os interesses do povo de Deus. As duas epístolas a Timóteo foram dirigidas a um jovem pregador, enquanto a de Tito também foi escrita a um jovem ministro. E o objetivo de Paulo para ter sido dar a cada um deles a instrução necessária para que realizassem o ministério para o qual haviam sido chamados pelo Espírito Santo de Deus. Subjacente a essas instruções estava a pedra fundamental da oração, uma vez que, por nenhum outro meio, eles seriam capazes, como Paulo, de apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2,15 nos afirma isso. A menos que eles fossem homens de oração. O maior bem da igreja de Deus na terra depende do ministro que está à frente da obra. Portanto, o Deus Todo-Poderoso sempre teve ciúmes de seus vigias, seus pregadores, aquele a quem ele escolhe. Sua preocupação tem sido o caráter dos homens que ministram em seus altares coisas santas. Eles devem ser homens que dependem de Deus, que olham para Ele e que continuamente o buscam por sabedoria, ajuda e poder, para que eficazmente possam fazer o serviço do ministério. Por isso, designou homens de oração para o santo serviço e a estes confia as tarefas que lhes designou. As grandes obras de Deus devem ser feitas como Cristo fazia. Devem ser feitas de fato com poder crescente recebido de Cristo, elevado e exaltado. Essas obras devem ser feitas por meio da oração. Devemos fazer a obra de Deus do jeito de Deus, para a glória de Deus. E para a sua bem-sucedida realização, somente uma vida de oração, que é, na verdade, fundamental. O fator mais importante entre todos os outros fatores na preparação do pregador é a oração. Antes de tudo mais, ele deve ser um homem cuja especialidade é a oração. Um pregador que não ora não pode ser definido como tal. Ou ele perdeu o chamado, ou Deus falhou gravemente chamando-o para o ministério. Deus deseja homens que não sejam ignorantes, que procurem apresentar-se a Ele aprovados, como já dissemos em 2 Timóteo 2,15. Pregar a palavra é essencial. Qualidades sociais não devem ser subestimadas. E o estudo é bom, mas como base acima de tudo está a oração, que deve ser um suporte principal na plataforma do homem que se apresenta para pregar as insondáveis riquezas de Cristo a um mundo perdido e faminto. O ponto fraco das instituições da igreja está justamente aí. A oração não é considerada fator principal na vida e nas atividades eclesiásticas e outras coisas, embora boas quando estão no devido lugar, são estabelecidas como prioridade. As coisas principais devem vir em primeiro lugar e o item número 1 no preparo de um ministro e de um pastor aprovado é a vida de oração. Nosso Senhor é o padrão para todos os pregadores e para Ele a oração era a norma da vida. Ele vivia por ela, era a inspiração de seu esforço, a fonte de sua força, o manancial de sua alegria. Para Nosso Senhor, a oração não era um episódio sentimental e nem uma reflexão tardia, nem um prelúdio agradável e divertido, nem um interlúdio, uma exibição ou formalidade. Para Jesus, a oração precisava ser cativante, suprema, determinante. Era o chamado de um suave dever, a satisfação de um anseio inquieto, a preparação para duras responsabilidades e o suprimento de uma ávida necessidade. Assim também o discípulo deve ser como seu Senhor, o servo como seu mestre.
Assim como era o próprio Senhor, assim também devem ser aqueles que ele chamou para serem seus discípulos. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu seus 12 apóstolos somente depois de ter passado uma noite inteira em oração. E podemos ter a certeza que ele usa o mesmo elevado padrão no que se refere àqueles que chama para o ministério dos nossos dias. Pai de amor e Deus bendito, nós clamamos nessa hora. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Desperta os ministros para a oração. Desperta, Senhor, cada departamento, cada líder, cada grupo. Nós rogamos nesta hora que a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, a tua direção seja sobre cada pastor, cada líder, cada missionário que está no campo e cada membro da igreja possa ver, ó Pai, a necessidade e a urgência da oração. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Aproveita agora essa palavra e faz 15 minutinhos de clamor, de intercessão, rogando a Deus que Deus possa lhe dar graça, direção e sabedoria. E depois, 15 minutos de louvor, de adoração e 15 minutos de ações de graça. Se você perdeu algum dos nossos devocionais, entra lá na fanpage www.mentoreadospara-mentorear.com sem BR, ou então aqui na fanpage do Facebook, aonde você pode encontrar todas as demais ministrações Rede Global de Intercessores e ainda no nosso canal do youtube.com/torreforte. Clique em vídeos e ali você consegue ter todas as nossas ministrações. Deus te abençoe, fique firme nesse propósito e até a próxima em nome de Jesus.